Agora, você aqui comigo, porque a gente vai falar aí de algumas situações que você precisa evitar, ou pelo menos ficar bem atento, tá? E eu não tô falando só pra você que tem problemas vasculares, para qualquer pessoa. Passar mais de 6 horas dentro de um avião ou de um automóvel pode acentuar os problemas vasculares, porque durante as viagens longas, as pernas ficam muito tempo paradas na mesma direção, na mesma posição. Grávidas, pessoas com histórico de doença vascular na família, pessoas acima de 50 anos de idade, eu me enquadro nessa, devem estar ainda mais atentos, porque aí a gente já começa a fazer parte do chamado grupo de risco, tá? Só que não só apenas as viagens que podem gerar algum tipo de problema, mas longas jornadas de trabalho também. Às vezes você não está viajando, mas você está trabalhando o tempo inteiro sentada na mesma posição e não levanta para nada. Isso também pode ser um risco para doença vascular. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o angiologista, cirurgião vascular, Dr. Márcio Alberto Steinbruch, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer te receber, viu? Obrigado. Lembrando que a gente também está no YouTube. Entra no YouTube, se puder colocar de novo o QR Code que vai aparecer é como uma mágica. Você abre a câmera do seu celular, finge que você vai tirar uma foto da televisão, você só mira ali nesse quadradinho, vai aparecer um risquinho amarelo, você clica que você já vai para o YouTube. Assim você não perde o nosso papo. Porque é importante, né, doutor? Sem dúvida. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Que seja um dia maravilhoso, os telespectadores, todo mundo. Mas não sobrou muito para eu falar, você falou tudo agora. Imagina, na introdução. Assim, eu até tenho várias perguntas para te fazer em relação a esse assunto. Porque a gente só fez um alerta, né? Sim. Atenção, ficou muito tempo parado, pode ter um problema vascular. Primeiro, que problemas são esses? O que você falou realmente faz sentido, é muito importante. Muita gente não dá valor a isso, até porque desconhece. Mas, antes da gente falar sobre essas complicações, eu vou dar uma pincelada em como funciona a circulação. Então, nós temos um coração que bombeia o sangue arterial para a nossa periferia. E nós temos depois o quê? O retorno desse sangue através das veias, é como se ela fosse a rede de esgoto trazendo o sangue usado. Nas pernas, esse sangue vem contra a gravidade, então ele precisa de um mecanismo de bombeamento. E o mecanismo de bombeamento é feito basicamente pela batata da perna. Conforme a gente anda, a musculatura se contrai e ela espreme as veias para o sangue subir. O sangue não desce porque dentro das veias existem válvulas que não deixam o sangue descer. Então, agora que se entendeu como funciona o retorno venoso, agora dá para entender o que acontece em voos longos, pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? Como você mesma disse, um voo longo, o indivíduo fica muito tempo sentado na mesma posição. E com isso ele não bombeia o sangue adequadamente. Esse sangue fica represado na perna. Então, é muito comum pessoas que não têm nenhum problema, zero problema, chegarem no outro ponto da viagem com pernas inchadas. Muita gente fala, eu tiro o sapato para viajar mais confortável. Na hora de colocar, não entra. Porque o pé incha. Né? Agora, os voos têm algumas outras peculiaridades que nós podemos falar. O mais grave que pode acontecer quando o sangue não circula adequadamente é a trombose, é a temida trombose. Trombose, basicamente, é a coagulação do sangue dentro de um vaso sanguíneo. O sangue tem que circular de forma líquida, só que se ele coalha dentro da veia, eu falo coalha porque é uma coalhada mesmo de sangue, como se fosse uma coalhada de leite, só que é vermelho. Ele entope aquilo lá, aí tem todos os outros problemas. Ok. Minha pergunta, a gente sabe que tem muito telespectador que faz viagem de avião, depois a gente vai falar como é que a gente faz a prevenção.
Mas também temos muitos telespectadores que viajam e fazem viagens longas de ônibus. Se a pessoa está, por exemplo, num ônibus que tem a possibilidade de deitar, aquele ônibus leito, o risco diminui se ela está com a perna esticada? Sim, ele diminui porque a perna estando esticada, você facilita a ação da gravidade para trazer o sangue de volta. Perfeito. Então é bom. Mas veja bem, viagens longas são realmente um certo risco. Não vou dizer perigosas, mas um certo risco e tem que se tomar algum cuidado. Só que existe uma diferença entre viajar de carro, de ônibus e de avião. E qual é a diferença? O ônibus, se você passar mal, tiver algum problema, ele pode parar na estrada e você dá uma andadinha. Geralmente tem paradas também, onde se esticam as pernas. E outro detalhe, por incrível que pareça, a poltrona de um avião é muito mais confortável do que a de um avião. A de um ônibus é mais confortável Desculpa, do que de um avião. Eu falei de avião? Não tem problema. É programa ao vivo, não tem jeito. É assim mesmo. Então, o assento de um ônibus é muito mais confortável do que de um avião, que dirá o leito, né? Então tem isso. Agora, existem outros problemas num voo longo. Não é só a posição. Porque aí vão me perguntar, mas se eu viajar na classe executiva ou na primeira classe, que eu vou com a perna esticada? Eu diria que a chance é menor, mas não é zero. Porque no avião existe um outro problema, que é a pressurização da cabine. Nas altitudes em que voam os aviões, a pressão atmosférica é muito baixa. Ninguém conseguiria respirar lá. Então, a cabine do avião tem que estar com pressão semelhante à aqui de baixo. Só que a pressão do avião é bem mais baixa do que a pressão aqui de baixo. E quando a pressão é baixa, a pressão atmosférica é muito baixa, a água evapora mais fácil. Então, nós temos evaporação, perdemos líquido pela respiração e pelos poros em locais de baixa pressão. E isso nos desidrata. A desidratação pode, entre aspas, engrossar o sangue. E isso pode levar a uma trombose. E tem indivíduos ainda que chegam no avião, tomam aquele whiskinho, o vinho, tudo mais. O álcool piora ainda mais essa situação. Portanto, é muito importante, quando se está num voo longo, tomar bastante água. Tomar bastante água e, de fato, evitar a bebida alcoólica, né? Não, um pouquinho não vai fazer mal, mas evitar o excesso... Mas para quem tem propensão a ter um problema vascular, o ideal é que não tome. Sim, nós vamos falar dos riscos, né? Quem tem risco, né? Agora, é importante, apesar que a gente aconselha, mas não é nada fácil, fazer caminhadas pelo avião. Olha, é importante, faz esse exercício com o pé, faz alongamento e caminha um pouquinho pelo avião, mas é aquela história, você vai caminhar aquele corredor estreito, dali vem o carrinho de serviço de bordo. É complicado, né? É difícil. A gente dá uma caminhadinha também, os comissários às vezes ficam olhando assim, do tipo, tá me atrapalhando aqui no meu espacinho. Não é tão simples assim, mas... Não. É importante tentar, pelo menos, fazer esse movimento, né? Agora, uma outra pergunta que eu tenho, depois a gente fala um pouco mais do avião, de forma mais específica, das prevenções, mas quando a pessoa decide fazer uma viagem de carro e ela está dirigindo, portanto, ela está, no mínimo, acelerando, se for um carro automático, se for um mecânico, ela usa os dois pés. Isso corta o risco de uma trombose? Não. Na verdade, o carro, a posição que a gente está e, obviamente, o movimento do pé, mesmo com embreagem também, isso é um tipo de exercício, isso ajuda bastante. Mas eu, por exemplo, já tive casos de pessoas que pegaram um engarrafamento monstro numa estrada, um sol escaldante, suou, desidratou e teve uma trombose numa viagem de carro. Agora, o carro, o que eu aconselho, quem vai fazer uma viagem de muitas horas de carro, é que cada hora e meia, 2 horas, dê uma parada, ande um pouquinho, faz o pipizinho, toma um cafezinho, faz uma parada estratégica. Isso é muito bom também para aliviar a musculatura da perna. Quando ela fica muito tempo tensa, porque dirigir dá tensão, pode-se ter câimbras.
Então é muito importante essa paradinha estratégica, isso ajuda bastante. Cãibra tem relação com o nosso sistema vascular? Alguns tipos de cãibra, sim. Porque, na verdade, a cãibra ela pode ser causada por duas origens. Uma delas é a falta de potássio no organismo. Nós temos sódio e potássio, que são dois átomos, né, duas substâncias, que fazem justamente a movimentação dos nossos músculos. Então, quando o sódio aumenta no músculo, ele contrai, quando o potássio aumenta, ele se descontrai, e assim vai. Isso aqui é hipoteticamente, mas é a diferença entre um e outro que faz a musculatura funcionar. Quando há uma baixa do potássio no organismo, há ocorrências de cãibras, principalmente à noite. Aquelas pessoas que deitam no meio da noite, sente cãibra, aquele negócio todo, muito provavelmente é uma queda do potássio. E o que a comadre fala? Come banana. Come banana, exatamente, porque a banana é rica em potássio. Suco de laranja. E isso acontece muito em indivíduos que têm pressão alta e precisam tomar remédios que têm diurético. Então, os diuréticos fazem com que a gente perca potássio. Então, tem que repor o potássio. E às vezes... Então, o problema da cãibra é isso, porque a gente desidrata, principalmente no avião. Isso. Por conta da pressão atmosférica baixa, né? E aí a gente desidrata, pode vir a cãibra. Sim, mas aí a cãibra tem uma outra causa. A própria desidratação também pode ser um fator. Mas, aquele momento em que o indivíduo está sentado, com a perna estática, né? Porque ficar parado um tempão sentado é a mesma coisa que ficar de pé. Só que de pé cansa mais. Mas sentado é a mesma coisa. Só que o músculo está lá parado, e isso pode acumular nele, como a circulação não está fazendo adequadamente, pode acumular uma substância chamada ácido lático. Então, o músculo, quando ele se contrai, ele produz essa substância. Só que quando está passando a circulação, ela lava essa substância. Só que se ela acumular no músculo, também dá cãibra, é o segundo tipo de cãibra. É a cãibra principalmente do esportista. É aquele indivíduo que só faz o esporte de fim de semana e, quando vai ver, ele não tem a circulação adequada para lavar o músculo. E acontece a cãibra. E a gente está falando sobre o nosso sistema vascular e a importância da gente ficar atento em viagens longas, tanto de avião, quanto de carro, quanto de ônibus, e também ficar aí parado, sentado horas sem se mexer. Certo, doutor? Perfeito. Então, ele estava dizendo pra gente que ficar parado, mesmo que seja em casa, durante muito tempo, a gente tem o mesmo risco do que se estivesse fazendo uma viagem. Sim, sem dúvida, porque a gravidade vai empurrar o sangue para baixo, não vai haver movimento e o sangue não vai subir. Então, o que vai acontecer é que ele vai ficar parado lá embaixo, igual uma viagem longa, com a diferença de não ter a pressurização do avião. Só o simples fato de levantar um pouco e se mexer um pouquinho já basta? Não. Não. Então, gente, atenção, porque isso parece que é uma besteira, né? Fala assim, qual o problema de eu ficar parado? Aqui eu tô cansado, vou ficar parado aqui, andei a minha vida inteira, né? A gente vai ficando velho e vai ficando abusado assim, né? A gente acha que... Presta atenção, que a sua saúde é a sua vida. Depois não chora que não vai poder curtir os bisnetos, os netos, né? Tem que cuidar. Mas olha, é uma coisa muito interessante que você acabou de falar e me lembrei. Eu atendo muitas pacientes, né, que eu pergunto assim, você anda bastante? Ai, doutor, eu ando dentro de casa, porque eu trabalho muito dentro de casa, eu ando muito. Aí eu falo, você anda da cozinha para a sala, da sala para o quarto. Isso não é caminhar. Andar não é igual caminhar. Então, o exercício ideal para dar uma estimulada na circulação é a caminhada. Então, o que eu oriento aos indivíduos, às pessoas que fazem home office, é igual que eu falei do carro. Cada hora e meia, 2 horas, ou até menos, levantar e andar, nem que seja em círculo em volta da mesa, ou andar num corredor, fazer uma caminhadinha, no mínimo de 5 minutos, mas o exercício de caminhar, porque só levantar e se mexer não adianta. E outra coisa também que é muito importante, existem uns apoios de pés, que se usa muito em escritório,
que a base dele é móvel, como se fossem aqueles pedais de máquina de costura antiga. Isso também é legal de ter, porque você pode exercitar o pé e com isso está exercitando a musculatura e está ajudando no bombeamento. Nossa, olha que legal. Até um presentão maravilhoso aí para os filhos que querem presentear os pais. E às vezes o pai realmente gosta de ficar ali sentado um tempão, então compra isso, né? Vende, deve ter. Vende, sim, em casas de informática vende. Maravilha, aí balança. Porque esse movimento, ele vai trabalhar aqui a nossa bota O movimento é esse aqui. Não dá para ver. O movimento é bascular o pé, levantar e abaixar. Sabe que, gente, eu tenho uma implicânciazinha com esse exercício, né? Que é o exercício da panturrilha, que fica na ponta do pé e volta. E aí eu sempre ouço dos professores falando assim, não é para ficar com panturrilha grande, porque eu não gosto de ficar, né? É para poder fazer a circulação mais saudável. Então, a gente tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente pode fazer tão tranquilamente em casa, né? Em casa você faz assim, levanta, vai ali ó, na parede ou na sua estante e fica. Faz um tempinho, ó. Levanta, pousa. Exato. Pronto. E para aqueles que tiverem algum degrau em casa, é até melhor, porque fica com a ponta do pé no degrau e abaixa ainda mais o calcanhar. Alonga, né? Alonga a panturrilha. Maravilha. E estimulando a musculatura da panturrilha, isso melhora o retorno venoso. Perfeito. As pessoas que viajam muito, elas têm um hábito que eu já sei que é errado, mas é bom a gente lembrar aí a turma, que é, quando a viagem é longa, de avião, tomar um remedinho para dormir. Isso é um perigo? Na verdade, é difícil dizer se é perigoso ou não. O fato é que, se o indivíduo dormir a viagem inteira, ele vai ficar com a perna parada. Então, ele não vai ter a liberdade de andar, ele vai estar dormindo. Entende? Agora, é maravilhoso, né? A viagem passa muito rápido. A viagem passa rápido, mas aí a perna ali parada, a viagem inteira não é o ideal, né? Não é o ideal. Bom, vamos abrir agora o nosso chat do YouTube. Você que já mandou a sua pergunta, ótimo. Se você mandou pelo Instagram, a gente também vai ler algumas perguntas pelo Instagram. Mas eu gosto muito de acompanhar aqui, porque vocês ajudam bastante. Depois eu quero te perguntar, aliás, vou perguntar agora sobre anticoagulante. Quem já teve algum episódio de trombose ou quem tem histórico na família, precisa fazer esse tipo de prevenção, tomar um remedinho? Bom, já que vamos falar em prevenção, quando se vai fazer uma viagem longa, os grupos de risco, né, que você até comentou, os grupos de risco são justamente os idosos, né, grávidas, pessoas que tenham ou estejam tratando um câncer, o câncer facilita a trombose. E vou te falar, um pouquinho mais perigoso que tudo isso é o pessoal que tem varizes. Porque as varizes, muita gente acha que é meramente estético, mas não é. Aquilo lá, a veia dilatou, as válvulas se afastaram e com isso não existe o retorno venoso. O sangue fica parado dentro da veia. Então, é muito importante. Então, como prevenção, o básico de tudo é a meia elástica. Todo mundo torce o nariz. Vou ficar com perna de boneca, perna da vovó, da bisavó. Não. Hoje em dia existem meias confortáveis, com tecidos que não dão calor, com tecnologia e bonitas. Para viajar, basta até o joelho a meia, porque a meia ela comprime a panturrilha. Só que tem um detalhe, não adianta ir por conta própria comprar uma meia na loja ou na farmácia. O ideal é a orientação de um cirurgião vascular, porque meia tem compressão, que tem que ser comprada adequadamente, medidas adequadas e alturas adequadas. E a meia elástica vai te ajudar a proteger na viagem longa. Isso tanto de carro, como de avião, como de ônibus, qualquer um desses, menos navio. Agora, com relação à medicação preventiva, eu aconselho que ninguém tome por automedicação, ninguém tome por conta própria, porque aí existem riscos. Você falou, o indivíduo que já teve uma trombose, tem um histórico na família, ou está com câncer, né?
Então, esses indivíduos têm uma chance maior de ter trombose no avião. Aí sim, o médico aconselha um anticoagulante antes de viajar, tá? Mas só em último caso. Perfeito. Agora, se você quiser, você pode seguir o que você ia seguir e depois a gente fala sobre o tratamento com o anticoagulante. Maravilha. A Gilene Barreto está falando, boa tarde, Cláudia, doutor. Meu esposo tem uma varize na perna bem cheia e logo na frente criou uma mancha escura. Pode ser por causa disso, são as varizes? Sim, uma boa pergunta. As varizes, elas, como eu falei, provocam um represamento do sangue na perna. Só que a pressão dentro da veia é tão grande que parte desse sangue consegue passar por pequenos poros da veia e se depositar embaixo da pele. Como o sangue tem ferro, esse ferro deposita na pele e forma como se fosse uma tatuagem. Então, sim, manchas em tornozelo e mancha nas pernas é uma consequência de varizes. Muito bem, obrigada, Gilene. Agora a participação da Andréia Bittencourt e ela diz assim, tenho 39 anos, tirei 2 safenas, tenho risco maior com essas doenças? O primeiro sinal, aí ela também pergunta, o primeiro sinal que se está tendo alguma coisa errada é o inchaço das pernas? Depois ela faz de novo outra pergunta sobre vasinhos e varizes, se é melhor eliminar com método de aplicação. Então vamos começar, tirou 2 safenas, tem risco maior a ter uma trombose? Não. Na verdade, quando há indicação da retirada da safena, é porque a safena não está funcionando. Além disso, está atrapalhando a circulação. Além de não fazer o seu papel, ainda atrapalha as outras veias. Então, a sua retirada é que protege de uma trombose. Maravilha. Agora, um detalhe, desculpa te cortar, é que hoje em dia não está mais tirando a safena, né? Uma das técnicas mais modernas para se tratar a safena é a termoablação, ou seja, ela é queimada por dentro, ou com laser ou com radiofrequência. O laser é a minha preferida, mas as duas funcionam muito bem. Então, hoje em dia não precisa cortar, não precisa arrancar, é tudo feito de forma minimamente invasiva. Maravilha. Aí ela quer saber se o primeiro sinal de que alguma coisa está errada é o inchaço das pernas e pés. Sim, de fato, nem sempre é o primeiro sinal. Um dos primeiros sinais justamente pode ser a próxima pergunta dela, o aparecimento de vasinhos e algumas coisinhas do gênero. Mas sim, quando ocorre o inchaço, é porque a situação já está um pouco mais adiantada. E aí é melhor eliminar esses vasinhos, essas varizes com método de aplicação? Na verdade, os vasinhos não causam esses problemas. Os vasinhos são capilares que se dilatam. Capilar é o menor vaso sanguíneo que nós temos e eles são microscópicos. Capilar é o primeiro vaso que recebe o sangue usado. É como aquele caninho que sai da pia do banheiro, que recebe aquela água usada. É o primeiro cano a que a água entra. Ele vai para a parede e na parede tem um cano maior que corresponde a uma veia. Então, se essa veia estiver doente, o que vai acontecer é que o sangue não vai fluir adequadamente e ele vai dilatar aqueles vasinhos, que nem a pia. Se o cano da parede estiver entupido, a pia vai transbordar. Ok. Obrigada, Andréia. A Fátima Regina, ela quer saber, cãibra à noite pode ser um risco de trombose? Não, a cãibra à noite não tem risco de trombose. Ela, como eu expliquei antes, ela pode ser causada pela falta de potássio ou pelo acúmulo de ácido lático. Então, pelo acúmulo dessa substância, é muito comum em varizes, sim. Então, cãibras são muito comuns em doença varicosa. Olha lá. Obrigada a todos que estão aí participando. A gente fica muito feliz. Daqui a pouquinho eu vou passar para as perguntas do Instagram, porque também chegaram várias perguntas. Mas vamos continuar aqui. Um beijo para Fátima Brito, Francisca, para Maria Auxiliadora, para Márcia Vale, lá de Caicó, Rio Grande do Norte. A Eliette Limoeiro, como diz o nome, olha, ela pergunta, tomar limão todos os dias é bom para a circulação? O limão tem vitamina C. A vitamina C, ela é um antioxidante, né?
Diretamente na circulação ele não mexe muito, mas a vitamina C é boa para reforçar os capilares. Então existem pessoas que formam hematomas com muita facilidade, as manchas roxas, por fragilidade capilar. Então a vitamina C ajuda a combater isso. Olha lá que beleza. Obrigada, Eliette. Beijo pra Ivete, pra Sandra, Joana, Celita Ferreira. Tem mais aqui, ó. Andréia Bittencourt perguntando, ao invés de caminhar por falta de espaço e fazer o movimento de exercício da panturrilha, já ajuda? Sem dúvida nenhuma. O caminhar, ele justamente faz esse movimento de mexer os pés, né? É que caminhar é um pouco mais completo, mas só mexer os pés já ajuda muito. Tá, joia. A Ana Nery quer saber se é alguma coisa, porque quando ela dorme, ela diz, com o braço debaixo da cabeça, ela tem cãibra. Por que a gente tem esse tipo de cãibra? Bom, aqui fica difícil saber se é cãibra mesmo ou se é aquele adormecimento do membro, né? O formigamento. As pessoas que dormem de mau jeito, em cima do braço, e acordam com o braço que não está sentindo ou formigando, isso não tem absolutamente nada a ver com circulação. Isso é porque são comprimidos os nervos que vão para o braço ou para a perna e aquilo desliga os sinais que aquele membro envia para o cérebro. É basicamente isso, tem nada a ver com circulação. Maravilha. Aí tem alguém perguntando sobre hérnia de disco e viagem de ônibus. Na verdade, a hérnia de disco está ligada a outro tipo de especialidade, né? Neurológica. Pois é. E aí... Comprimir os nervos, é o que eu acabei de falar. Comprimir nervo, vai doer perna. Aí, dependendo da postura, pode piorar ou não a dor. Muito bem. A Célia Brandão fez uma pergunta interessante aqui. E o carteiro que anda muito e tem cãibra, como faz? A cãibra do carteiro tem a ver com excesso de exercício. Então, ele pode andar bastante, mas se ele não tiver um condicionamento físico adequado, ele poderá ter cãibra, pelo excesso de ácido lático. Joia. A Cleude Cifuente diz, boa tarde, Claudinho e doutor. Tenho 65 anos e tem aparecido algumas manchinhas roxas no meu antebraço no lugar de algumas veias. É aconselhável que eu procure um vascular? Seria interessante, sim. Porque pode ter uma fragilidade capilar, pode ter algum outro problema no sangue. Então, eu aconselharia procurar ou um vascular ou um hematologista. O hematologista é quem cuida do sangue. O vascular quem cuida dos vasos. Tá, joia. A Viviane está perguntando, quem toma beta-bloqueador sem ter pressão alta pode ficar com a circulação comprometida? Não. O beta-bloqueador não atrapalha muito. Ele, na verdade, ele mexe principalmente com os batimentos cardíacos. Joia. Sobre os exercícios, tem perguntas muito parecidas aqui. Aí a Andréia está perguntando se a caminhada pode ser substituída pela pedalada, pode andar de bicicleta? Sim, pedalar também ajuda, mas a pedalada não movimenta tanto o pé como a caminhada, mas pedalada também vale. Tá, joia. A Nilza Marques, ela diz que tem muitas dores e ela vai ao médico, ele faz exame e fala que as veias estão ótimas, limpas, mas ela sente dores e sensação de dormência e uma sensação de que estão esquentando essas veias. O que pode ser isso? Ela pergunta. Bom, fica difícil sem examinar fazer um diagnóstico, mas vamos elocubrar um pouquinho. Se os exames demonstram que a circulação está boa, provavelmente essa dor é causada por outra origem. Uma das origens mais comuns é justamente um problema postural, que pode ser problema de coluna ou um problema onde o nervo passa nas nádegas. A compressão dos nervos pode dar o formigamento na perna e pode dar aquela sensação de calor também. Então, quando eu digo dor, não necessariamente tem apenas uma causa. E outra coisa também, mesmo que ao exame, não sei que exame ela fez, mas se fez um Doppler e mostrou que as veias estão bonitinhas, ainda existe o problema de postura na profissão dela ou o que ela faz o dia inteiro. Isso também pode causar peso nas pernas. Eu já gostei aqui da pergunta da Viviane. Eu sou curiosa, ela quer saber por que surgem os vasinhos fininhos na perna. Isso eu acabei de falar também. Como eu lembro, os vasinhos são como aquele cano que sai da pia.
ele entra na parede e desemboca numa veia, num cano maior. Mesma coisa na nossa perna. Esses vasinhos, eles não são visíveis, são microscópicos. E eles trazem o sangue da pele para os canos mais profundos. Se essa veia mais profunda está varicosa, ela está dilatada e o sangue não circula adequadamente lá dentro, ele fica parado e isso gera uma pressão maior dentro daquela veia. Então, congestiona tudo, o sangue não vem do capilar, não vem do vasinho. Ele fica parado no vasinho também, que acaba se dilatando e aparecendo. Aí a gente consegue ver. Mas Aí então, vê. quando a gente consegue ver, é porque já tem alguma coisa bem complicadinha lá dentro. 95% dos vasinhos tem alguma veia alimentando. Então tem que se tomar muito cuidado com relação ao tratamento estético, porque não adianta chegar... Primeiro lugar, tem que ser um vascular. Não adianta em profissionais não médicos ou especialistas de outras áreas. Eu fiz medicina estética, Não. O tratamento dos vasinhos, como eu disse, é um tratamento. Para tratamento tem que ter um diagnóstico. Então tem que se investigar se esses vasinhos têm alimentação de uma veia doente. E isso é feito através de aparelhos modernos. Então não adianta chegar num local e já tomar as aplicações ou fazer laser, não adianta. Tem que saber a causa. Perfeito. Doutor, ontem a gente falou, porque é Outubro Rosa, a gente falou de câncer de mama e a gente acabou falando um pouquinho de reposição hormonal. Aí, reposição hormonal tem relação com o nosso sistema circulatório? Quem faz reposição hormonal pode ter um problema maior ou não? Excelente pergunta. Por que mulher tem mais varizes do que homem? Nós temos 3 mulheres com varizes para cada homem com varizes, por causa dos hormônios femininos. Os hormônios femininos são vasodilatadores. Então, a mulher que tem a propensão a fazer varizes, porque a propensão ela é genética, né? A pessoa nasce com a genética, aí dependendo do estilo de vida, ela vai produzir ou não as varizes. O hormônio feminino, ele é vasodilatador, portanto, ele facilita a dilatação de veias formando varizes, ou piora as varizes. Soma-se a isso a gravidez, não só com o peso do feto, né, comprimindo lá atrás, mas também os hormônios que seguram a gravidez. Aí chega na menopausa. Menopausa cessam os hormônios femininos. Aí a mulher começa a ter calor, osteoporose, uma série de coisas, dor nos ossos. Então entra uma reposição hormonal. No momento em que se faz uma reposição hormonal, eu estou injetando nessa pessoa nova carga hormonal que também vai mexer com as veias. Isso também vai proporcionar uma piora do problema. É por isso que indivíduos que tenham que tomar reposição hormonal também têm que cuidar da circulação venosa. Ficar mais atento ainda, né? E outro detalhe, os anticoncepcionais, que são hormônios, e mesmo a reposição hormonal, eles são hormônios trombogênicos, ou seja, eles podem gerar trombose, então tem que se tomar um cuidado redobrado. E o maior veneno que eu chamaria de bomba atômica é associar hormônio com cigarro. O assunto está muito bom. Começamos esse assunto pela TV, depois fomos lá com exclusividade pelo YouTube. Você que participou, muito obrigada, mas quem não participou ainda pode participar pelo Instagram, Vida Melhor Oficial, tá? Eu tô conversando com o doutor Márcio Alberto e a gente já tem perguntas aqui via Instagram também. Podemos colocar? Claro, à bom, porque as vontade. perguntas ajudam a todos, né? Porque a gente é tudo meio parecido. E aí o Luciano de Santo André diz assim: sou caminhoneiro e faço longas viagens e por muitos dias. O que posso fazer para prevenir esses problemas? É uma excelente pergunta também, como eu disse anteriormente. Caminhoneiro que fica muitas horas no caminhão e às vezes não tem onde parar, o ideal é o uso da meia elástica, porque ela vai ajudar a segurar e bombear a circulação. E volto a repetir, quanto mais puder dar uma paradinha, é melhor. Perfeito. Nada de pegar aí o caminhão e ir. Eu sei que às vezes vocês têm até horário para cumprir, né? Mas, Sim. gente, a vida continua sem a nossa existência.
E a gente tem que cuidar da gente para continuar na vida. Vamos lá, próxima pergunta é da Marina Souza. Estou sentindo na veia da perna esquerda e braço esquerdo um desconforto, como se estivesse latejando. Sinto que a veia da perna está mais grossa que o normal. Isso começou depois que fui a outro estado de carro. O que fazer? Olha, é difícil saber o que tem na perna dela, mas eu aconselho a procurar um cirurgião vascular. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, assim, de forma bem abrangente. O nosso corpo, pensa, é o nosso bem maior, a nossa saúde é o nosso bem maior, é o que eu falei. Se a gente pifar, o mundo continua, a gente sai dele. A gente não quer perder a vida. Então, assim, tem um sinal, tem um desconforto, tem uma coisa, busque um médico, não podemos ficar assim, eu tô com uma dor, não sei o que é, vai ver o que é, né? Na parte vascular, muita gente desdenha esses problemas de varizes, vasinhos. Muitas vezes os vasinhos, apesar de ser estéticos, eles podem representar a ponta de um iceberg. Então, às vezes recebe paciente com vasinho, doutor, tá feio, queria secar, né? É sempre assim, né? Chega no consultório, eu vim só secar uns vasinhos. Aí quando a gente examina, vê que tem uma varize enorme por baixo daquilo, porque varizes nem sempre são visíveis. A gente fala varizes, todo mundo imagina que são aqueles caroços na perna, né? Que minha bisavó tinha, que eu vi. Eu falo bisavó porque... As mulheres depois começaram a cuidar muito. Quando eu era criança, a gente falava das avós, né? Agora que eu já tenho netos, a gente fala da bisavó, né? E todo mundo imagina que varizes sejam aqueles caroços visíveis. Não, não. Existem varizes que não são visíveis. Hoje existe um aparelho chamado Vein Viewer. O próprio nome já diz, visor de veias. Ele usa uma tecnologia de realidade aumentada, onde ele filma a pele com luz infravermelha, processa a imagem e projeta em tempo real na perna. Então a gente consegue enxergar veias que estão abaixo da pele que os olhos nos não veem. Então essa é uma tecnologia que mudou muito o diagnóstico e a conduta no tratamento até de vasinhos. Porque a gente consegue detectar muitas vezes, diagnosticar qual a veia que alimenta os vasinhos e dependendo do calibre dessa veia, com o uso do mesmo aparelho, eu posso com laser resolver aquela veia, coisa que antigamente eu tinha que tirar cirurgicamente. Fantástico. Então, hoje em dia tem muita tecnologia, muita facilidade, o pessoal não precisa ter medo. Mas repetindo, varizes não é um problema meramente estético e pode ser mais perigoso do que o pessoal imagina. Vira e mexe eu tenho pacientes que chegam no meu consultório, doutor, estou com varizes, examino. Realmente a senhora tem varizes, isso tem que ser operado. Mas é que eu tenho uma plástica marcada, eu vou fazer primeiro a plástica, mas quanto tempo dá para segurar as varizes para operar? Ai, meu Deus. Aí eu brinco, né? Olha, varizes são que nem cárie nos dentes. Você chega num dentista, não tem dor nenhuma, fazer uma revisão, ele encontra algumas cáries, aí você fala para o dentista, doutor, eu não vou fazer agora, posso voltar daqui a 6 meses, 8 meses para tratar? O que vai acontecer com essas cáries? Vai virar um canal, aí você vai... vira um canal. Mesma coisa as varizes, elas vão crescendo e quando o indivíduo empurra com a barriga e volta, a situação já é outra. Então é o que eu sempre digo, do dentista e do angiologista não se pode perder de vista. É isso aí, faz enquanto há tempo, rapidinho. Michele Campos diz assim, estou gestante e as solas dos meus pés estão ficando roxas. Fiz uma longa viagem de avião recentemente. Pode ser da viagem ou da gravidez? É mais provável que seja da gravidez, porque a gravidez, conforme vai crescendo o útero, ele comprime a veia cava, que é a veia principal que traz todo o sangue da perna e fica lá atrás do abdômen, lá no fundinho. E aquilo comprime. Essa compressão aumenta a estase, né? Aumenta o congestionamento, a congestão das veias e isso pode levar a um arroxeamento, um avermelhamento do pé. Então não fique assustada. Se você aperta o roxinho e ele fica branquinho e depois volta, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Muito bom, valeu, Michele. Vamos para a próxima pergunta e boa hora para você. Camila Caetano diz, fiz uma cirurgia há 2 meses de retirada da safena pelo método tradicional. Gostaria de saber se já posso viajar. Sim.
Veja bem, a viagem é mais perigosa com as varizes do que sem elas. Então, a cirurgia das varizes, deu o tempo que o médico determinou para se recuperar, um abraço, pode viajar. Bota meia elástica. Sim, isso é importante, independente da cirurgia. Pra todo mundo, né, gente? Próxima pergunta, rapidinho, vamos na tela. Nosso tempo voa aqui também, né? Tudo que é bom dura pouco, né, gente? O Márcio Ferreira fala assim: passei a trabalhar home office durante a pandemia e continuo trabalhando em casa ainda hoje. Há uns 8 meses comecei a sentir dormência nos pés e nas pernas. O que posso fazer? Exatamente o que eu falei, cada hora e meia, levanta, anda um pouquinho, porque esse formigamento já não tem tanto a ver com a circulação. O fato de ele ficar sentado, ele comprime o nervo ciático, porque o nervo ciático sai da coluna, desce, passa por trás do bumbum, e quando a gente senta, você comprime esse nervo, ele vai se desligando e aí acaba a sensibilidade das pernas. É o mesmo efeito de quem fica muito tempo sentado no trono, sabe, no banheiro, lendo o jornal de domingo. Hoje não se lê mais, né, tudo digital, mas fica muito tempo sentado no vaso sanitário e acaba adormecendo as pernas. É o mesmo princípio. Tá joia. Próxima pergunta. Obrigada, Márcio, pela pergunta e pela audiência. Vânia quer saber: tornozelos inchando e manchas roxas em cima do pé, depois de semanas de trabalho intenso e na mesma posição, devo procurar um médico? Eu aconselho que sim, porque por mais que isso possa estar relacionado à postura do trabalho, pode ser que haja algo errado e que tenha facilitado essa ocorrência. Então é importante sim. Próxima pergunta. Obrigada, Vânia. Vamos lá ver quem é que está participando aqui. A Mônica Oliveira, de Itanhaém. Ela pergunta: fiz recentemente uma cirurgia de varizes. Quanto tempo eu preciso esperar para viajar e quais os cuidados devo ter? Bom, hoje em dia, foi até bom tocarem no assunto de cirurgia. Hoje em dia existem várias técnicas de se fazer uma cirurgia de varizes. A mais moderna, a última técnica, é a técnica em que se fazem a microextração das varizes. Então, não existe nenhuma incisão na perna. É tudo feito através de furinhos de agulha de injeção, fura a perna, devidamente anestesiado, óbvio, dormindo, pega uma agulha, faz um furinho na pele, uma agulhinha de crochê muito fininha, é feito a retirada dessas veias. Lógico que não é simples, né? Tem toda uma manipulação. Então, se tiram essas varizes. Por isso que eu digo que quanto mais precocemente é tratado, melhor. Agora, na situação em que a safena esteja envolvida, também mesma coisa. É feita uma punção com uma agulha especial na safena, se introduz um catéter. Eu particularmente uso laser, então eu introduzo o catéter do laser, com o ultrassom durante a cirurgia se posiciona aquela fibra e eu fecho por dentro a veia. Fecho, é como se fosse uma cola quente, tá? Ela não é torrada, é uma cola quente. Então, com isso, eu posso fechar só os trechos necessários. Eu não preciso sacrificar a veia inteira se ela não estiver inteira doente. Com isso, eu não tenho corte, eu não tenho ponto, eu não tenho cicatriz, eu tenho muito menos dor, muito menos hematoma e uma recuperação em torno de 5 dias. Se não tiver safena, menos ainda. Então, uma cirurgia convencional, vamos dizer, tradicional, em que foram retiradas as varizes, mas por pequenas incisõezinhas, que também é factível. A recuperação vai ser um pouquinho maior, eu diria algo em torno de 7 a 10 dias. Né? E a retirada da safena mecanicamente, que envolve cortes, aí a recuperação vai se dar entre 15 e 20 dias. Quando se retiram as safenas, aí eu aconselho esperar para fazer uma viagem longa perto de 1 mês. Quando se faz a técnica mais moderna, 15 dias já dá para viajar. Maravilha. Obrigada, doutor Márcio Alberto. Steinbrück? Como é que fala? Não, a brasileirada é Steinbrück. Steinbrück. Isso. Mas eu achei muito engraçado você me chamar de Márcio Alberto. Por quê? Não é assim? Não, eu sou Márcio Alberto, mas todo mundo me chama de Márcio. Só que minha mãe... Chama Márcio Alberto? Não, ela só chamava de Márcio Alberto para dar bronca. Márcio Alberto, vem aqui!
Márcio Alberto, muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Foi uma alegria te receber, volte mais vezes. Obrigado, agradeço a oportunidade e desculpa que eu sou falador. Mas é tão bom, né? E agora a gente pode conversar bastante, que tem esse tempinho também no YouTube que nos ajuda. Segue lá, porque você vai ter mais informações, tá? Livre de Varizes é o Instagram e o site livredevarizes.com.br. Até a próxima.